observando a terra evoluir. O tempo passa, faça chuva ou sol, o castelinho sempre forte a resistir. Suas paredes têm memória, você conta a história da imigração e dos bravos que lhe construíram em tempos difíceis com dedicação. Mais de um século de existência, Castelinho foi feito pra ficar no coração de todo erechinense. Esse casarão tem o seu lugar. Em seu interno no passado projetaram nossas ruas e avenidas. Hoje nós que projetamos a sua existência sempre em nossas vidas. Castelinho, és um símbolo de resistência e prosperidade. Castelinho, pra sempre de te ver na capital da amizade. Castelinho, és um símbolo de resistência e prosperidade. Castelinho. Ao caminhar pela área central de Erechim, é impossível não nos depararmos com o tão famoso Castelinho. Um dos prédios de madeira mais antigos da cidade teve o início de sua construção entre os anos de 1912 e 1915 e sua estrutura, hoje envelhecida, desgastada pelo tempo e pela falta de cuidados adequados, teima em resistir. A verdade é que por trás da sua arquitetura eclética há expressões das diversas culturas de imigração, com características alemãs, polonesas e de regiões alpinas. Além de seus lambrequins lindamente aplicados aos beirais, dando a impressão de rendilhados, há muita história. Histórias vivas na memória de muitos erechinenses, mas que cada vez mais correm o risco de ficarem apenas nas páginas dos livros, visto que as novas gerações pouco ou nada sabem sobre o valor histórico desse prédio, que podemos considerar como o berço do Alto Uruguai. Pelo que eu sei, assim, que eu estudei na escola e coisa da história da cidade, esse prédio, pelo que eu lembro, ele era meio que um lugar onde as pessoas vinham para comprar terra e registrar as pessoas e tudo mais. E quando eu vejo esse castelinho, eu me lembro como ele era antes, das coisas que tinha e tudo mais. Pra mim, eu nunca estudei na escola sobre o castelinho, eu só sabia que tipo, ele era um lugar onde registravam terra, essas coisas. Mas questão só isso mesmo, nunca fui muito a fundo sobre isso. Eu já entrei, quando eu era mais novo ali, por volta de uns 8 anos, 6 anos, eu entrei porque tinha negócio de Páscoa ali, Natal, eles faziam ali, e na minha opinião era bem melhor ali. Porque o lugar era passava mais uma magia do local, a casa do Papai Noel, tu ia ali, tu via tudo decorado, tudo bonito. Uma construção importante para a cidade, porque foi uma das primeiras construções que teve, e é meio triste ver que uma das primeiras construções que teve na cidade tá abandonada. E é uma história, é a história da cidade, é um negócio que deveria ser preservado e ser mais cuidado. Pô, eu acho importante na questão que é uma parte da nossa cultura ali, entendeu? Como teve aquela aula lá, o segundo prédio a ser feito, né? Então, pô, ali tá a nossa história também. Tipo, às vezes o meu tataravô, sei lá, às vezes passou por ali. É importante pra nós, devia se reformar também, pra o meu sobrinho ou até o meu filho, quando eu tiver, poder conhecer ali a história e saber que ali foi o lugar do nosso começo. Preservar a memória histórica, materializada em um prédio com tanto significado, não se resume a simples e puro apego ao passado. É respeitar a história dos que nos antecederam, lembrar de onde viemos e entender quem somos e projetar para onde vamos. Por isso, resgatar a história desse prédio, símbolo da ocupação das terras da então colônia de Erechim, é uma ótima herança para as gerações futuras. Afinal, foi neste prédio, inaugurado em 20 de abril de 1916,
conhecido por abrigar a Comissão de Terras, financiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para abrigar as equipes administrativas enviadas pelo governo estadual que vinham à região para organizar e fazer a medição dos lotes de terra, que teve início um projeto de desenvolvimento regional. O Castelinho foi um prédio que tinha como objetivo, que abrigou, que serviu como comissão de terras. Ele é inaugurado em 1916 e ele tinha então como motivo de estar aqui a demarcação das terras de uma parte da região do Alto Uruguai, consideradas pelo estado do Rio Grande do Sul como terras devolutas. Porém, sabemos que já existiam outros grupos morando aqui, que eram os indígenas, os caboclos e os afros brasileiros. Ele está ligado à Secretaria de Obras até 1928, quando é criada a Diretoria da Agricultura, onde o Castelinho então passa a abrigar outros órgãos voltados à Secretaria da Agricultura. Em 1991, ele é tombado como patrimônio do estado do Rio Grande do Sul e em 1998, através de uma cessão de uso, ele passa para a responsabilidade de Erechim, do município, onde ele vai abrigar a Secretaria de Cultura, de Indústria e Comércio. Em 2012, ele é fechado por motivos de restauros. E até 2021, esse plano, essas reformas que vão acontecendo durante este período, elas são reorganizadas num plano chamado Plano de Ação Estratégico para a Reabertura do Castelinho. O Castelinho, ele é importante de várias maneiras, para vários grupos. Por exemplo, no início, ele era um centro político de distribuição de terras, de demarcação de terras. E com o passar do tempo, e também um símbolo da colonização, que ele continua sendo, mas ele vai agregar outros valores, valores relacionados ao sentimento de pertencimento. Por exemplo, antes mesmo de ser tombado como patrimônio, nós já temos episódios desse sentimento, desse local de encontros. Por exemplo, no 1922, no centenário da independência do Brasil, na frente do Castelinho tem a comemoração, assim como o Natal, ele é muito lembrado pelas famílias, exposições que foram realizadas durante o Castelinho ter abrigado a Secretaria da Cultura e assim por diante. Então, esses sentimentos, eles são interligados, eles são internalizados através de símbolos, antes até de se tornar patrimônio. Com relação ao Castelinho, ele começa a ser construído em 1912 e fica concluído em 1915. Em 1916 entra o escritório da Comissão de Terras. Ela vingou em todo o norte do estado. E eles tinham como premissa fundamental os escritórios da Comissão de Terras. Um foi designado para Erechim. E ali, então, eles providenciavam a vinda de professores, os primeiros médicos, funcionários, guardas florestais. E a cidade, ela foi aberta com pá, picareta e carrinho de mão. Não usamos máquinas e cada equipe, cada rua, cada avenida tinha o seu capataz. Quando se avizinhava a noite, o capataz se dirigia ao chefe da comissão que morava no Castelinho, Dr. Severiano de Almeida, solicitando onde guardar os animais. E o chefe prontamente respondia lá no potreiro da comissão, e que vale dizer hoje, no Parque Longines Malinowski. Então aqui era um reduto, um lugar, um potreiro, cercado de arame farpado, para guardar os animais. No dia seguinte, retomavam os trabalhos com pá, picareta, carrinhos de mão, tudo manualmente. As ruas de Erechim, as avenidas foram abertas dessa forma. Aquele que sai da Alemanha, aquele que sai da Itália, aquele que sai da Polônia, principalmente essas três etnias, mais os israelitas que estão sendo massacrados nos pogroms ou pogroms da Rússia,
Essas 4 etnias, eles vêm buscar um prato de comida melhor, um emprego melhor, até o advento da Primeira Guerra Mundial também determina a saída. E temos uma outra variante, a variante interna. Aquela colonização que foi feita no século XIX em Caxias do Sul e arredores, ela começa a definhar, ela começa a apresentar espectros de miséria, cinturões de miséria, e eles olham no mapa e dizem: é melhor ir para as terras novas. Estamos na estação ferroviária de Capoeirê, a menos de 15 quilômetros sentido norte da ferrovia de Paiol Grande, hoje Erechim. Neste local e nesta estação, as famílias que procediam das terras velhas e da Europa iam buscar um prato de comida mais digno em Paiol Grande. E isso tem um valor simbólico muito importante na medida em que essas famílias ficavam instaladas provisoriamente num grande barracão lá em Erechim. Segundo registros, foram mais de 7.000 os imigrantes trazidos pelas estradas férreas da região. Homens e mulheres que vieram trabalhar para o engrandecimento da nossa Erechim. Dirigiam-se ao prédio sede da Comissão de Terras, que entre suas atribuições estava a discriminação de terras, demarcação e concessão de lotes rurais, instalação e urbanização de povoados. Ali, recebiam ajuda de custo, ferramentas, sementes e eram direcionados aos lotes que eram previamente divididos e demarcados. Terrenos que hoje são altamente valorizados na região central, foram adquiridos na época por valores simbólicos. Casa do Papai Noel para uns, do Coelhinho para outros, Secretaria de Turismo, local de trabalho, palco de festas de casamento e até moradia para alguns. A verdade é que as memórias afetivas permanecem impregnadas no coração de muitos erechinenses que tiveram a oportunidade e o privilégio de poder adentrar o nosso querido Castelinho. Para a historiadora professora Neuza Cidade Garcês, autora do livro Marcos do Colonizador, o Castelinho é um depósito de emoções com valor imensurável, o coração da nossa colonização. Uma história que, pela falta de sensibilidade, de cuidado, corre o risco de ser apagada. Muitas vezes, André, abraçamos o Castelinho. Inúmeras vezes abraçamos a estação, querendo chamar a atenção da população para aquilo que tinha realmente um depósito das nossas emoções, das nossas raízes. E certa vez, para falar exatamente do Castelinho, eu vivenciei muitas coisas bonitas no Castelinho. Havia uma delegada de educação, amicíssima minha, que residia no Castelinho. Então ali eu assistia o casamento da filha dela. No Castelinho? No Castelinho. Isso foi que época, prof? Eu não lembro bem, deve fazer 30 anos, 25. Eu era bem jovem, né? E ali ela residia e a filha dela casou. E ali foi a primeira vez que eu vesti um vestido longo, né? Um casamento muito pomposo. E eu sentia assim, eu não sabia se aquele povo estava sentindo a emoção que eu sentia, de ter um casamento naquela época dentro de um local de tanto valor histórico, né? Então foi muito bonito. E ele era chefe da Comissão de Terras, o seu Aldo Diligente. Certa vez nós estávamos na estação férrea e alguém me fez falar. Aí eu tomada de surpresa e sem saber falar em público, eu nunca soube, eu concluí que ali era um dos corações da colonização, da imigração, porque eles chegavam ali. Que desespero descer de um trem num lugar ainda cheio de mata, aquele guarda-chuva verde, como diziam os historiadores. Eu só imagino que lindo, todo aquele pinheiral e outras árvores.
Mas que desespero, aquela coisa vindo de outras situações, mesmo que houvesse fome, miséria, peste, numa Europa conflagrada, aqui havia o desconhecido, o medo, o desespero, e a esperança. Mas depois, quando nós começamos a fazer aqueles abraços para o Castelinho, eu pensei, não, eu acho que aqui é o coração da colonização. Porque eles vinham com esperança, já de lá alguém os trazia aqui, ali eles recebiam um documento, você vai em tal linha, em tal travessão, mas aonde que é isso? E eles tinham alguns, você sabe muito bem, alguma semente, alguma ferramenta, mas aonde que era? E eu chegar, e tudo aquilo, e as mulheres, ninguém se preocupa com o desespero das mulheres de não ter casa, de não ter panela, não ter fogão, porque numa Europa eles tinham isso pela pior miséria que tivessem. E quantas professoras e quantas musicistas que vieram, quanta gente culta que teve que fugir, e ali no Castelinho elas receberam aonde ir. Um pouco era a esperança e a alegria de ter um pedacinho de terra. Mas o resto, a indecisão, eu acho que ali é um ponto também. Então, temos dois corações, né? A estação e o Castelinho. E sempre me preocupou, professor André, a situação de abandono, de desrespeito, de falta de sensibilidade até do povo, né? Muita gente tentou, mas não foi fácil e ainda hoje não é fácil. Por isso, qualquer projeto que mexa com essa história, eu considero benéfica, abençoada. Só que, ao lado do Castelinho, eu tenho escrito muito, tudo está sendo destruído, tirado. Por quê? Porque a falta de cultura. Isto é falta de cultura. Deixam cair uma casa, como deixaram cair a minha casa, que eu considerava minha casa, que eu chorei 3 dias sem parar. Eu morei lá, faleceu meu pai procurou preservar a casa primeira escola enquanto pôde. Nós éramos pobres, ali foi um lugar que eu me honrei, apesar dela ser tão acabadinha, me honrou morar na casa primeira escola. Então, eu sinto a falta desta parte humana. Felizmente, ainda temos muitos profissionais de diferentes áreas que, através de visitas, aulas abertas, discussões, auxiliam a comunidade, em especial as novas gerações que não tiveram a oportunidade de conhecer com seus próprios olhos o interior do Castelinho, a entender o significado desse prédio histórico no desenvolvimento regional. Ao longo do tempo, o Castelinho, como é carinhosamente conhecido, se tornou um símbolo da colonização de Erechim, mas foram os diferentes usos ao que o mesmo se destinou aos longos dos anos que faz dele um espaço rico em memórias. Um lugar repleto de ações e relações políticas e sociais. A dona Lourdes era delegada de ensino e o seu Aldo era chefe da comissão de terras. A comissão funcionava aqui no Castelinho, tinha um escritório aqui, por isso ele morava e trabalhava aqui. Eles tinham 2 filhos, a Kátia e o Aldo, e eu era empregada doméstica da família. Na época eles não me chamavam pelo nome Joemir, me chamavam de Negra, porque trabalhei com a família desde os 8 anos e morei aqui nessa época, antes de 78. Esse castelo faz parte dos melhores dias da minha vida, os melhores anos da minha vida. Toda a minha lembrança são de coisas boas. Eu morei aqui, era como se tivesse outra vida, morava em outra vida. Na última janela, lá em cima, a gente apreciava a prefeitura, ficava olhando a praça, era muito bom mesmo. No andar de baixo tinha uma biblioteca enorme e eu lia muito.
e tirava os livros da biblioteca, levava para fora lá, a outra empregada que trabalhava comigo, ela ia estender roupa e eu ia ler para ela as poesias, ia ler os romances, ia ler as piadas que tinha na biblioteca. Era um tempo muito bom mesmo. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IPAE, como patrimônio histórico em 1982, o Castelinho é o maior exemplar de edificação histórica preservada em madeira no Brasil e a única tombada pelo estado do Rio Grande do Sul. Propriedade do Estado, o prédio foi doado ao município de Erechim em 1998. No entanto, apesar da doação, todas as aprovações sobre a manutenção do local necessitam da aprovação do IPAE. Mas o que justifica um espaço tão importante na história do desenvolvimento da região estar fechado há tanto tempo? Reforma ou restauro? Quem são os responsáveis? Estes e outros questionamentos permeiam a comunidade erechinense. Mas afinal, qual o olhar do poder público sobre essas questões? Que ações estão sendo tomadas para que o Castelinho não tenha o mesmo destino que outros prédios históricos que se deterioraram com o tempo? Qual o futuro do Castelinho? O meu histórico com o Castelinho tem apenas 10 anos, né? Então, de 2013 até 2023 é o período em que eu estou trabalhando na prefeitura e que eu acompanho os trabalhos de restauro, tudo que foi feito antes, pesquisas relacionadas aos restauros do Castelinho, tombamentos e tudo, e o meu trabalho em cima disso nos últimos 10 anos, né? E nesse período, boa parte do tempo, então de 2014 para cá, é o período em que o prédio está fechado, né? Então, acho que é bem importante a gente começar lembrando que lá em 2013 houve uma obra, né, uma obra de restauro, que ela vinha para recuperar a parte física do prédio, ou seja, a restauração das madeiras, dos forros, piso e tornar o prédio próprio para uso, no caso da infraestrutura arquitetônica. O nosso principal desafio a partir daí foi pensar esses usos, pensar a posteridade do prédio, pensar que o prédio precisa não apenas ser restaurado, mas precisa ser utilizado hoje e ao longo dos anos sempre, porque a utilização dos espaços é o que faz com que eles se mantenham vivos. Nesses últimos anos, o que aconteceu? A gente começou a refazer pesquisa histórica, começou a estudar toda a infraestrutura do prédio, como que é dentro das paredes, como é que ele se estrutura, como que ele foi construído, desmistificar alguns mitos que a gente tem relacionado ao prédio, que é, por exemplo, a história de não ter nenhum prego, ele ter sido construído sem nenhum prego, e não é um mito assim absurdo, é perfeitamente plausível, a gente consegue ver aqui, inclusive, nesses arcos, tudo isso aqui é encaixe. E existe ainda hoje, não foi refeito com pregos. Então, a gente começou a descobrir essas coisas para poder chegar ao ponto de dizer o que é possível ou não fazer no prédio e depois ir até a comunidade e ver quais são as demandas, o que as pessoas esperam desse espaço, qual é a memória que se tem desse espaço, porque assim, um prédio não é tombado por nada, né? Existe uma história, uma memória por trás disso que envolve a criação da cidade, mas envolve o pertencimento das pessoas ao longo dos anos para isso. E é isso que a gente queria resgatar e trazer para esse projeto e dizer, olha, esse espaço vai funcionar tal coisa, cada sala, cada ambiente desses, o que funcionaria, o que as pessoas esperam de chegar aqui e ver. E a partir daí a gente desenvolveu um projeto que já está no IFAE, já está aprovado, a gente está em fase de projeto executivo, né, de desenvolvimento desse projeto executivo e de captação de recurso para poder começar a fazer o restauro ou em fases ou em todo. O ideal seria que se fizesse 100% da obra, né? Mas infelizmente, como uma obra de restauro desse tamanho, desse porte que é o Castelinho, é praticamente impossível que a gente consiga um recurso para fazer absolutamente tudo de uma vez. Então, mais um trabalho de selecionar partes das mais urgentes e fases de obra até que a gente conclua.
O uso é sim importante, a ocupação é importante, mas manter a história desse prédio é muito importante também, é essencial. E as novas gerações que estão vindo agora, as crianças, que às vezes não têm essa mesma memória que os mais velhos, que já viram muitas fases, que já viram o prédio aberto e que já viveram aqui dentro, já têm memórias aqui dentro, para essas crianças eu acho que o importante é saber o que foi. Saber, além dos últimos anos, além de um prédio fechado, além de um momento onde elas vinham visitar o Papai Noel, além de um momento onde tinham só reuniões aqui dentro, muita coisa aconteceu aqui dentro. A história do Castelinho é riquíssima. Eu acho que a participação da comunidade vem também de conhecer essa história. Fechado há mais de 10 anos, a estrutura do Castelinho reflete a identidade de nosso povo, um marco da imigração na região. Enquanto os trâmites legais do restauro não saem do papel, enquanto os projetos tramitam, burocracias se arrastam, recursos são captados, a população erechinense aguarda ansiosamente que a memória histórica do prédio, que pode ser considerado o berço do Alto Uruguai, seja mantida. Olha, eu acho que o castelo foi o que me aconteceu de melhor na vida, porque foram os melhores anos da minha vida que eu passei ali no castelo. Agora, vendo ele assim cair, me dá uma tristeza, um sentimento assim de angústia, porque é uma parte de mim. Se eu pudesse, eu reformava com as minhas próprias mãos. Erechim, terra de tradição, de imigração, terra com memória. O passado vai se entrelaçando com novas culturas, fazendo a história. O Castelinho deve ser cuidado, sempre preservado pra se admirar. O tempo passa, presente e passado, marco do estado pra se orgulhar. O tempo passa, presente e passado, marco do estado pra se orgulhar. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. Cabeceira do Rio Dourado vieram as pedras desta construção. De Getúlio Vargas a madeira, com muito suor ergueu-se o casarão. Na luta eterna contra o tempo, Castelinho firme e forte vem provar que a obra em madeira mais antiga da cidade nunca vai se entregar. Que a obra em madeira mais antiga da cidade nunca vai se entregar. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça. No Castelinho tudo se encaixa, vem visitar que a cidade te abraça.